Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, onde nós falamos sobre teologia e também história secular. Meus amigos, compartilhe o vídeo e também dê o seu gostei. Hoje eu gostaria de falar acerca dos anjos, certo? Existe muito mito acerca dos anjos, mas hoje nós falaremos acerca desses seres que são tão misteriosos. E eu gostaria de ler uma passagem bíblica que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, versículo 7. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Certo? Então, vamos falar aqui acerca dos anjos. Nosso foco é sobre esses seres. Primeiramente, a palavra anjo, ela está no grego. Se pronuncia assim, angelos, que significa o quê? Mensageiro. Certo? O profeta Malaquias, ele é também chamado por esse nome, já que o nome Malaquias significa meu mensageiro, certo? Então, o anjo, ele não tem corpo, como nós seres humanos temos. Nós temos corpo, temos alma e temos espírito. Ou seja, o corpo só é uma representação, ele só é uma casca, certo? O espírito dentro do corpo dá vida para o ser humano. Porém, o ser humano precisa de sentimentos. O ser humano se apaixona, o ser humano ele cria inimizade. O ser humano é cheio de sentimentos dentro de si, bons e ruins. Essa é a parte da alma, certo? Chama-se triconomia ou tricotomia. Os animais eles não têm alma, eles têm apenas espírito, certo? Então, quando um animal morre, o espírito dele se separa da alma, volta a Deus que o deu, e o corpo do animal volta à terra. Ou seja, tudo volta à sua origem. O ser humano não. O ser humano, o espírito volta a Deus que o deu, a alma segue seu destino, seja o céu ou o inferno, e o corpo ele vai para a terra, que é o seu local de origem. Já o anjo, ele não é assim. O anjo, ele é um ser que não tem tempo. O primeiro tempo que ele tem é a sua existência, mas ele é um ser eterno, certo? Ele é um ser eterno, ele é constituído de alma. Então não existe essa questão, o anjo é louro, de olhos azuis e cabelo cacheado. Isso daí é uma mitologia popular surgida na Idade Média, eurocêntrica. De fato, quando o anjo ele tem esse poder de se materializar, Hebreus fala que nós devemos dar mais atenção à hospitalidade, porque não sabendo nós podemos estar hospedando anjos em nossas casas, certo? Então o anjo sim, ele tem essa força dada por Deus, esse poder dado por Deus para se materializar como ser humano. E o anjo ele pode sim se parecer com o ser humano ou não, certo? Existem vários tipos de anjos e classificações angelicais na Bíblia. Um exemplo de anjo na Bíblia são os anjos que aparecem em Abraão. 3 homens em forma de ser humano aparecem na tenda de Abraão para anunciar que Sara terá Isaac, o filho da promessa, certo? Um é Deus em forma de ser humano e os outros dois são anjos em forma de ser humano, certo? Então Deus se materializa em forma de ser humano e os dois anjos também se materializam em forma de ser humano. E também esses dois anjos que estão com Abraão, eles vão para Sodoma e Gomorra verificar se eles vão fazer uma averiguação na cidade, porque Deus já determinou que a cidade vai ser o quê? Vai ser punida. Porém, esses anjos, eles vão ver o terreno para ver se de fato é dessa forma, para você ver como Deus é justo. Antes de destruir a cidade, Deus envia 2 anjos para ver se a cidade de fato precisa ser destruída, ou e também ele deixa Abraão interceder pelos moradores da cidade, pelo menos os justos. Então Deus ele é um justo juiz. Antes de destruir, faz toda uma averiguação. Bom, os anjos, ele não é como nós imaginamos por muito tempo. O anjo, ele pode ter rosto, conforme nós lemos aqui em Apocalipse, rosto de boi, certo? Rosto de águia, rosto de leão ou rosto de ser humano, certo? E outra, o anjo ele não tem uma representação de corpo humano. Ou seja, nós não somos quadrúpedes, né? Não andamos como os animais que são quadrúpedes.
com boi, como leão, não. Nós andamos com 2 pés, certo? Nossa postura de corpo humano é essa, como nós bem sabemos. Então, os anjos, eles podem não vir assim. De acordo com o capítulo de Ezequiel, logo no início do capítulo 1º, Ezequiel tem uma visão e ele vê o quê? Ele vê anjos, mas muito diferente do que a gente imagina. Rodas com vários olhos, certo? Vários olhos entre as rodas. Ou seja, é uma coisa assustadora. Porque nós estamos acostumados a ver na televisão, desenho animado, estamos acostumados a ver em filmes e novela, aquele anjo, tipo um ser humano, mas não é assim que funciona. Outra coisa também são os anjos. Lá de acordo com o chamado de Isaías, certo? No capítulo 6, Isaías vai ter uma visão e ele vai ver o que? Serafins. A palavra serafim do hebraico significa ardente. Ele vai ver os ardentes com asas, certo? Cobrindo seus pés, cobrindo o seu busto, certo? O seu peitoral e cobrindo também o seu rosto, certo? Então, estão clamando, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória. A mesma coisa que apareceu aqui em Apocalipse, esses seres viventes clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, os anjos, eles têm o propósito também de serem enviados para guardar as pessoas que servem o Senhor Jesus de toda a armadilha, de todo o mal. A Bíblia diz em Hebreus que esses anjos, eles têm o propósito de guardar aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, os servos de Deus. Eles são imateriais. Então, geralmente, quem serve a Deus, se for muito sensitivo, né, pode sentir a presença de anjos, mas isso dificilmente acontece. Mas acontece, né? Porque no nosso dia a dia nós estamos atarefados com o nosso dia e tal, e aí a gente não percebe muito, mas os anjos de Deus, eles estão lá. E outra coisa, não existem anjos da guarda. Isso é uma mitologia judaica que o catolicismo empregou, certo? Não existe. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão ao redor daqueles que o temem, ou seja, os anjos do Senhor, correto? Temos aí versículos bíblicos, como o de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro foi preso, e aí, nessa prisão dele, o anjo foi lá e tirou ele da prisão. O apóstolo Pedro achou que ele estivesse sonhando, mas na verdade ele não estava sonhando, porque existiam 2 guardas, tanto dentro da cela de Pedro como fora da cela de Pedro. E era impossível, humanamente falando, o apóstolo Pedro fugir dali, mas o anjo foi lá, fez com que os guardas adormecessem e quebrou as algemas de Pedro, tanto dos pés como das mãos, e fez com que Pedro pudesse sair daquela prisão cercada. Era uma prisão cercada, uma fortaleza, certo? E Pedro, ele se dirigiu até a casa de Maria, a mãe de Marcos. E aí, Rhodes, que era uma serva, ela viu Pedro e falaram: olha, eu vi Pedro lá fora. E alguém falou: não, deve ser o seu anjo, porque os judeus acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda parecida consigo, certo? Ou seja, é como se eu tivesse um anjo da guarda e esse anjo da guarda fosse idêntico a mim, mas a Bíblia não defende isso. A Bíblia defende que os anjos de Deus são enviados, anjos no plural, e eles não são idênticos ao ser humano, certo? E aí esses anjos são enviados para determinadas missões, além de guardar os salvos, eles também são enviados para guiar o povo de Deus, como aconteceu no antigo Israel, certo? No antigo Israel, muitos anjos estavam ali. Para quem não sabe, existia uma batalha espiritual muito grande, porque o faraó servia Satanás, porque o Egito antigo trabalhava com deuses pagãos, e por trás desses deuses existiam demônios poderosos. E esses demônios, com certeza, estavam impedindo o povo de Israel de não sair do Egito. Só que quem determina é Deus. Deus determinou que o tempo era aquele de sair do Egito. Era 400 anos de servidão. Então o tempo era aquele de sair. Saíram e existia uma batalha espiritual por detrás dos panos. E muitos anjos estavam ali. Tinha um anjo na frente coordenando. E com certeza existiam outros anjos também, né? Então ali existia uma guerra, mas os israelitas saíram bem-sucedidos. Então, essa era a curta mensagem que eu gostaria de passar para vocês sobre os seres angelicais, certo? E lembrando que o mundo espiritual está muito acima do mundo natural, correto? O mundo natural, na verdade, ele é muito
muito limitado perto do mundo espiritual. Nós temos dia e noite, e o mundo espiritual não existe essa dimensão de dia e noite. Lá a eternidade, certo? Então, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e que Deus te abençoe em nome de Jesus.